tarde, pessoal. Satisfação. Para fazer sentido toda a apresentação que a gente vai fazer aqui, para entender como é que foi o projeto da Adamar, explicar um pouquinho de onde surgiu a Flow e quais que foram os desafios, os pontos que marcaram para a gente chegar na metodologia do jeito que a gente formou atualmente. A Flow também está em melhoria contínua, então a gente sempre vai tendo novos aprendizados e vai melhorando. Isso que é fascinante. Então, tudo que a gente fala de Lean o tempo inteiro, Toyota, a gente aplica no cliente, a gente desenvolve os projetos e faz conosco mesmo, dentro da Flow. Então, a gente cria sistemas de alta performance, a gente trabalha com consultoria, mentoria e treinamentos em geral. Basicamente isso. Podemos colocar uma quarta, que seria uma jornada completa. A nossa história começou em 2007, então eu estava saindo da faculdade e dei sorte de conhecer o Lean na empresa. O Bruno me contratou, né? E dessa forma fomos trabalhando, foi por um caminho, o Bruno foi por outro, a gente se encontrou de novo em outra empresa de consultoria. E ali a gente já estava com novas ideias, as dificuldades que a gente passou nesse tempo todo, a gente aglutinou nessa roda todos esses pontos que a gente observou, tentando encontrar respostas que a gente não estava conseguindo no Lean tradicional. E aí, nesse momento, a gente pode começar a conversar sobre o sistema Toyota de produção e sobre Lean Manufacturing. Começa a ter coisas que não fecham muito bem no Lean moderno e o que a Toyota fazia há muito tempo atrás, Toyota raiz. E é ali que a gente encontrou as respostas que a gente precisava, para o nosso jeito de trabalhar. Então, você começa a buscar a coisa mais na origem, buscar traduções alternativas. Isso pode fazer muita diferença nesses desafios que a gente encontra no dia a dia. Então, de certa forma, a gente foi evoluindo aqui com a metodologia, foi aprimorando, foi rompendo essas barreiras que a gente encontrou e a resposta estava diante de nós, estava na Toyota mesmo, estava lá nas figuras da Taishi Ono, estava lá, eles já fizeram isso, eles já fizeram a parte difícil para nós, eles já testaram. O lance é saber como e onde procurar. Vou passar para o Bruno aqui. Boa tarde. Conforme o Fabrício falou, eu sou o Bruno Tribes e juntos somos sócios fundadores da Brasil Flow. E queria começar agradecendo e parabenizando o Daniel e o Josiel, o 8º Discuta Lean, e realmente é entre os principais eventos de Lean do país, e é muito legal estar aqui presente de novo. Eu queria começar, vai ser bem breve também, quero passar a palavra para o Tony, que vocês estão ansiosos para ver a apresentação, né? Mas fazer um questionamento, que seria uma reflexão. Como que cada um pensa que seria a melhor forma de medirmos a aderência de uma empresa à cultura Lean? E a tendência que nós temos é pensar em conceitos, acredito. Quer dizer, quantos conceitos a empresa tem implantado, qual a profundidade desses conceitos, quanto que ele gera de resultado dentro da organização. E a gente tem refletido sobre isso, e quando a gente vê empresas que em algum momento têm esses conceitos quase todos implantados e com bons resultados, mas depois de um tempo retrocede totalmente, será que essa é a melhor forma? E o que a gente entende hoje é que a melhor forma de medir isso é verificando qual que é a participação que o nível operacional da empresa tem na gestão do negócio. E uma preocupação que a gente tem hoje é de linkar todos esses conceitos que nós temos na Brasil Flow e vincular eles realmente com o operacional. Que o operacional utilize esses conceitos e que a direção da empresa utilize esse feedback para construir novos nortes verdadeiros. Então essa é uma grande preocupação que a gente tem e a gente busca se diferenciar por isso. Um outro ponto que a gente faz é a cada projeto que a gente tem, a cada novo cliente, mudar a nossa metodologia, melhorar ela. Então ela está em constante mudança. Se alguém já acompanhou, a gente vem mudando, a gente atualiza no site. E uma das empresas que nos ajudou a construir a metodologia que tem hoje é a Adamar. E principalmente o Tony, por ser o gerente do projeto. Inclusive, tem um produto que a gente construiu especificamente para a Adamar, que é o Assessment. Foi algo bem interessante, é um assessment de 10 pilares dentro da Adamar, e que esse assessment, os colaboradores da Adamar, eles têm um bônus de acordo com o progresso dentro do assessment. Então a gente começa a vincular a participação das pessoas, ter um resultado que vai gerar algo corporativo para a empresa. Mas sem estender mais, quero passar a palavra e agradecer novamente. Muito obrigado, Antônio.
Agora, então, vamos lá. Como eu disse, a ADAMA é uma empresa israelense, ela é do agronegócio, a gente produz inseticidas, fungicidas e herbicidas. Tá? Aqui, a gente tem 2 sites, um em Taquari, no Rio Grande do Sul, mais ou menos a 100 quilômetros de Porto Alegre, e outro em Londrina, no Paraná. Essa aqui é a visão do escritório central, em Londrina. Tá? Aqui, a gente consegue ver o site de Taquari, ele tem 36 mil metros quadrados, tem 500 mil metros quadrados de área disponível. Lá a gente tem 5 unidades produtivas e estamos partindo agora. Eu tenho até final da semana que vem para entregar uma planta multipropósito, uma planta química de síntese enorme, que ela vai entrar em produção em novembro. Né? Bom, considerações iniciais. Primeiro, de agora em diante, toda vez que eu falar de programa SOU, eu estou falando do Programa de Excelência Operacional da ADAMA. É esse o nome dele para a gente. Tá? O programa SOU, ele nasceu, vou contar um pouquinho, mas ele nasceu lá em 2015, finalzinho de 2014, 2015. Ele é fortemente alicerçado em WCM, TPM, ferramentas de Lean. Tá? Mas, como eu estou dizendo ali, na medida em que a gente entende que determinada ferramenta, determinada prática tem uma boa relação custo-benefício para a gente puxa isso e faz os ajustes que são necessários. Bom, quais são as bases desse programa? A gente entendeu o seguinte, que ele é um processo que a gente desenvolveu para implantar nas áreas industriais a excelência operacional. E que esse programa ele tem data para terminar e virar oficialmente a forma como a gente gere a área industrial. Tá? E a data para terminar é 2023. Isso não quer dizer que ele não vai deixar de evoluir, não é nada disso. Quer dizer só que a gente vai tirar dele essa característica de coisa que tem um tempo pré-definido. Ou seja, vai virar a nossa forma de gerir a área industrial, como a gente já vem praticando, na verdade. Então, a gente fez um roadmap e a gente pretende alcançar um determinado nível de performance no programa, que vai nos possibilitar tirar dele essa característica, esse nome de programa, e vai ser o nosso dia a dia dentro da área industrial. Primeira coisa que a gente fez, já que a gente está querendo fazer um programa de excelência operacional, vamos entender o que é excelência operacional para a gente? E para a ADAMA, excelência operacional é gerar um ambiente, um processo ou um sistema livre de perdas. Esse é o conceito mais simplista que a gente conseguiu achar e que traduz bem o nosso objetivo em investir dinheiro, tempo, energia, recurso humano nesse programa, tá? Para gerar um ambiente livre de perdas. Muito bem. Um programa desse, desde o início, a gente também tinha uma leitura de que a gente precisaria ter algumas características para fazer a implementação desse programa ser assertiva. Tá? Uma das coisas que a gente sabia era o seguinte, primeiro, a gente ia ter muito trabalho em time. Isso é importante você entender, porque o trabalho solo é uma coisa, o trabalho em time é outra. Você precisa de pessoas que tenham esse comportamento, que tenham essa postura, que estejam abertas a discutir com os outros e aprender em conjunto. Outra coisa que é uma característica da nossa implementação, né, de qualquer implementação dessa, na verdade, você tem que ter uma metodologia. Né, seja ela qual for a que a sua empresa ou você acredita, mas tem que ter um método. Né? No nosso caso, a gente inicialmente partiu com TPM e depois fomos incorporando outras ferramentas de outros métodos. Outra característica, um master plan. Isso, desde o início, a gente primou por ter. Né? O que é o master plan? Nada mais é que um cronograma, né? Atividades na linha do tempo, dividido pelos pilares, mas que se comunicam entre si. Então, a gente tinha mensalmente, e tem mensalmente, uma reunião onde a gente verifica aquilo que a gente planejou fazer e aquilo que efetivamente a gente fez. O Master Plan ele possibilitou a gente fazer um tracking do programa. Né? Nós estamos falando de alguma coisa de mais de um ano, então as coisas se perdem se você não tiver esse controle.
Então, ele possibilitou exatamente a gente planejar e acompanhar a execução da evolução de cada um dos pilares, que eu vou mostrar depois. Outra coisa, não adianta nada disso se você não saber se você está indo para o lugar certo. Você pegou o carro para viajar. Se você não olhar para as placas, você talvez erre o caminho. Então, a gente tinha e temos o nosso scorecard, que é um conjunto de indicadores de performance que a gente tem que influenciar positivamente, claro, com a implantação dos pilares, das práticas e das ferramentas do Programa de Excelência Operacional. Então, ele faz com que a gente consiga ver, olha, a gente está conseguindo o que a gente quer. Tal indicador está realmente melhorando. Ou tal indicador não melhora, embora tal prática esteja sendo já feita e bem feita. Então, é preciso isso. E, por último, a gente tem a questão da disciplina. Se não tiver disciplina, desiste. Não vai. Você vai gastar energia e não vai conseguir o que você quer. Isso é uma coisa, é um mantra, né? Aliás, essa palavra é uma palavra que eu uso muito, né? Você precisa repetir, você precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você volta aos 2 degraus que você subiu ontem, né? E é muito difícil você manter disciplina ao longo de muito tempo envolvendo muitas pessoas, só mesmo tendo um conjunto desse tipo de coisa. É scorecard, é master plan, reunião mensal, reunião semanal e assim por diante. Então, essa é a característica da implementação de um programa desse, e é a característica do nosso programa. Vamos conhecer um pouquinho o programa SOA. Tá? Primeira coisa, a arquitetura dele. Tá? É a arquitetura clássica, a gente divide ele em pilares, né? No caso aqui agora são 10 pilares. Atenção autônoma, planejada, melhoria específica, qualidade, o desdobramento de custos, educação e treinamento, administrativo, segurança, meio ambiente, sustentabilidade e o controle inicial. Tá? A hierarquia do programa. Essa hierarquia também foi modificada ao longo dos anos. Tá? Hoje, a hierarquia é essa. Eu faço essa função de coordenação corporativa. Em cada um dos sites, eu tenho a coordenação local, que no caso é a função do Plant Manager do site. Certo? Cada pilar tem seu líder, então eu tenho os líderes de pilares, e eu tenho os times operacionais que fazem com que o processo rode como um todo. Essa é a hierarquia do nosso programa, tá? Tanto no site de Taquari quanto no site de Londrina. No início, a gente não tinha visualizado essa necessidade aqui. Ó. Aí eu ficava direto com os líderes de pilares. Era insano. Primeiro que eu não conseguia, é muita coisa. Segundo, que como a gente tem sites em 2 estados diferentes, você tem diferenças culturais, essas pessoas aqui, ó, elas me ajudam a ajustar alguma ferramenta ou alguma comunicação que a gente precisa fazer, respeitando sempre a cultura das pessoas, a cultura do site. Tá? Agora, só um exemplo de ferramentas e práticas que a gente implementou ao longo desses 7 anos. Painel de gestão à vista não existia antes, hoje já existe, e a gente está migrando, nesse momento, está fazendo uma modificação, saindo de painel de gestão à vista desse tipo, para as TVs corporativas que a gente tem dentro dos sites, inclusive nas áreas industriais. Então, isso dá uma dinâmica muito grande, eu consigo uma velocidade muito grande de implementação, consigo modificar a mídia de comunicação, posso fazer um vídeo, em vez de deixar um card colorido lá, e isso chama muita atenção, que é o objetivo da gestão visual. Chamar a atenção. Certo? Plano de lubrificação é uma das... A lubrificação é uma das estratégias de manutenção, a gente revisitou isso e compartilhou isso com o pessoal da operação. Então, parte do nosso sistema de lubrificação foi passado para eles. E foi dado conhecimento sobre práticas de lubrificação para os operadores. Aqui não dá para ver, mas isso aqui é checklist de inspeção. Existe uma quantidade enorme de checklist de inspeção de todas as áreas, de todo o maquinário e assim por diante. Isso é feito, às vezes, em sua maioria, pela operação. Tem alguns checklists de inspeção que são específicos da manutenção e tem outros ainda mais específicos que são feitos pelo pessoal da segurança. Né? Então, o pessoal de segurança
foca muito na questão de segurança de processo, como eu falei, e, às vezes, para você fazer uma inspeção desse tipo de device, desse tipo de dispositivo, você precisa de um conhecimento específico que o operador, por exemplo, não tem, e, às vezes, nem o pessoal da manutenção. 5S. Não existe programa de excelência sem 5S. Ele propicia a gestão visual, ele propicia um ambiente confortável para as pessoas trabalharem. Aqui é um exemplo claro, é a mesma fábrica, tá? Antes e depois. Não é só a questão do piso, é a questão da ambiência como um todo que modificou. A gente modificou, inclusive, ventilação que estava aqui em cima, para deixar um pouco... Londrina, para quem não conhece, é um lugar que parece treinamento para deserto, faz 40, 41 graus, é insano, né? Eu detesto calor, por sinal, e sofro muito lá. Aqui, um exemplo de uma lição de um ponto, a famosa Loop, é uma ferramenta que a gente usa muito em TPM. Não é uma ferramenta que substitui um procedimento, é uma ferramenta de transferência de conhecimento muito rápido. Isso aqui é feito por um operador para outro operador, e é assunto encerrado. Se o outro operador entendeu o que ele quer falar, conseguiu o objetivo, conseguiu o valor agregado. Isso aqui é o nosso scorecard, uma parte dele, não cabe ele aqui, né? Então, aqui você tem os indicadores, aqui você tem a forma de cálculo, aqui você tem a unidade e aqui a meta e o que você está alcançando. Então, a gente tem isso para toda a área industrial, cobrindo os 10 pilares. Isso foi uma coisa muito interessante, eu sempre gosto de colocar isso como sendo eu dou destaque a isso, que é o ponto crítico de segurança. Eu acabei de falar do checklist de inspeção. No checklist de inspeção de segurança, a gente tem os pontos, a gente chama de PCS, pontos críticos de segurança. O que a gente descobriu quando a gente foi fazer essa implementação? Que muita coisa que a gente acreditava estar funcionando, não estava. Muita coisa que a gente acreditava que as pessoas iam testar, elas não testavam. Então, eu tinha botoeira de abandono que não era testada. Imagina, dentro da planta química tem um vazamento monstruoso, eu aperto a botoeira de abandono, todo mundo tem que ouvir a sirene e sair da planta. E a gente não testava. A gente não tinha certeza que estava funcionando. A política de teste dos PCS livrou a gente de um monte de problema. Foi um grande avanço, por mais simples que seja, dizer que precisa testar. Matriz de habilidade, já estou terminando. Matriz de habilidades, mostra o gap de conhecimento. Claro, a gente teve uma série de treinamentos, né? E aqui a árvore de perdas, tá? Cada cor dessa aqui representa um tipo de perda, e cada cor dessa está precificada, tem um valor ali. E, por último, aqui em termos de ferramentas, só o funil de transferência, que é uma ferramenta que a gente usa. Por exemplo, a gente usou essa ferramenta para dizer o que a gente podia passar para a operação em termos de lubrificação e o que tinha que ficar com a manutenção. Você faz um conjunto de perguntas. Se as perguntas, dependendo da resposta, você pode deixar um time fazer. Dependendo da resposta, vai outro. Tá? Rapidamente, nossas conquistas. Aderência ao plano de produção saiu de 78% em 2015 e atualmente está em 97%. Não sei por que não está aparecendo, mas acidentes com pessoas, a gente teve 2 acidentes com afastamento e 1 acidente sem afastamento em 2015 para 1.300.000 horas de exposição. Em 2021, a gente passou para 1.600.000 horas e não tivemos nenhum acidente, seja com ou sem afastamento. Para quem é de manutenção, em 2015, o downtime, que é o tempo total de parada do ativo, destinado, computado para manutenção, era da ordem de 30%. Hoje, o nosso downtime é da ordem de 2,5%. Eu tenho planta que tem menos de 2%. Acidentes no meio ambiente, a gente não teve mais nenhum. A gente não tem nenhum acidente envolvendo o meio ambiente. Defeitos. Tivemos uma redução de 36% de 2016 para 2021. Lembrando que, em agroquímica, defeito é medido em ppm. É muito pouco, e ainda assim a gente reduziu em 36%. E eu até mostrei a foto, limpeza e organização das áreas industriais é outra.
São outras áreas, as pessoas que foram na Adamar há 5 anos atrás ficam boquiabertas quando vê a área agora. Alguns aprendizados. Pense grande, comece pequeno. Pense grande, comece pequeno. Você quer fazer um monte de coisa, está imbuído do espírito de melhorar. Mas primeiro faz um piloto. Testa para ver a ferramenta, testa para ver como é que as pessoas vão reagir a ela. Testa para ver o que você precisa fazer para fazer uma implementação assertiva. Se você tenta puxar todos os vagões com a locomotiva que você acabou de comprar, pode não ser uma boa estratégia. Para nós não foi. A gente teve que voltar. Evite a troca dos membros, principalmente os líderes de pilares. Quando você definir o líder de pilar, principalmente o líder de pilar, pensa bem no impacto se essa pessoa sair. A gente, durante esses 7 anos, a gente teve muito impacto, porque entrava um líder, aí por algum motivo, não é que ele saía da companhia, ele tinha uma outra atribuição, ele tinha que sair daquela atividade para outra, e ele não podia carrear com ele a liderança do pilar. E a gente sofreu muito com isso, o Bruno, da Flow, é testemunha disso. A gente, nos últimos 2 anos, a gente conseguiu equilibrar isso. Então, a gente conseguiu uma perenidade desse pessoal, e agora a coisa deslanchou assustadoramente. Muito bom. Ter um budget específico ajuda, tá? É melhor do que ficar usando o dinheiro da manutenção, que eu sou obrigado a aprovar, de vez em quando, uma coisa que não é manutenção. Então, se você conseguir, olha, vamos fazer um programa de excelência? Vamos. Dá para deixar uma verba só para isso? Eu aconselho. Hoje, e até hoje, até porque hoje não faz mais sentido, a gente usa a verba de manutenção, como eu sou o coordenador corporativo do programa e também sou o gerente que cuida do dinheiro da manutenção, junto à fome com a vontade de comer. Mas eu sei as dores de cabeça que isso me traz. Tenha uma visão do todo e depois detalhe os objetivos de cada ano. Faça um roadmap. Não começa um programa desse sem você saber exatamente aonde você... O exatamente vamos entender também com uma certa parcimônia, né? Você tem que começar um programa desse sabendo aonde você quer chegar. Quanto tempo você estima levar? E o que você precisaria fazer para chegar até lá? Para depois você detalhar e entender o que você vai fazer a cada ano ou a cada unidade de tempo. Começar o programa sem entender aonde quer chegar, em termos, inclusive, métricos, é complicado. Nós fizemos isso, aprendemos com a dor, tivemos que revisitar e colocar as métricas e fazer o roadmap para 5 anos. Analise criticamente o programa. O programa é vivo. Ele tem que ser analisado criticamente de tempos em tempos para ver se você está fazendo aquilo que você deveria fazer, na intensidade que você deveria fazer, e se você está conseguindo os objetivos. Senão, não faz sentido. Então, uma coisa que a gente sempre faz, todo ano a gente faz análise crítica do programa, verifica que tipo de ferramenta não está funcionando, qual foi o indicador que não avançou como deveria, o que a gente vai fazer para o ano que vem. Cria uma identidade visual para o programa, isso é bom. Isso aqui, por exemplo, é a identidade visual do programa Soul, tá? Esse logo, as comunicações em Word, as comunicações em PPT, todas elas têm o mesmo padrão. Isso é importante para diferenciar, para dar importância. A associação dos resultados das avaliações anuais com o PLR alavancou o programa. Foi aquilo que o Bruno falou aqui. A gente tinha, no começo, no primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tinha muita dificuldade. A gente pedia, e as pessoas ainda assim não faziam. Aí a gente testou. Vamos fazer o seguinte, vamos associar algumas métricas do programa, o cumprimento de algumas métricas, ao PLR. E adivinha a mágica, o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a fazer. Mexeu no bolso, o bolso é um grande motivador, não tenha dúvida disso. Então a gente conseguiu um processo de aculturamento. Hoje, a gente já não tem mais todas as métricas, e as que tem, a gente tem um nível de exigência maior para atingimento. Tá? Por último, e isso é uma grande verdade, o apoio da alta administração para um programa desse não pode ser opcional, tem que ser obrigatório. Senão, você não vai conseguir. Aí, não desejo para vocês a minha função, que é ficar brigando, e você não tem o apoio que precisa. E a gente acabou conseguindo esse apoio, e dali em diante o processo começou a rodar com maior fluidez.
Bom, por último, aculturar pessoas leva tempo, gasta energia, sabe? Gera frustração, mas você tem que ter perseverança. Sem perseverança, você não consegue trabalhar um programa desse, não consegue liderar um programa desse. E vamos lembrar, não é minha frase, né? Mas excelência é uma corrida que não tem a fitinha de chegada para a gente cortar. O prazer está na corrida. Né? Então, é uma coisa do dia a dia. Todo dia, fazendo alguma coisa, colocando um mantra lá. Gente, muito obrigado. É isso que eu tinha para vocês hoje.